Esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Hoje vamos falar sobre porcentagem e depois vamos resolver duas questões da VUNESP. Existe mais de uma maneira de se calcular porcentagem. Algumas pessoas preferem multiplicar por um número decimal, um número com vírgula, outros preferem utilizar fração. Mas aqui agora, assim, para testar realmente seus conhecimentos, eu queria que você pensasse nos próximos 3 segundos em 3 maneiras diferentes de se calcular 10% de R$500. Pense rápido. Você está lá na prova, apareceu uma questão que você precisa calcular 10% de R$500. 3 maneiras rapidinhas de se calcular isso. Você sabe? Então, são 3, tá? Aqui atrás desses cards. Vamos lá. Primeira maneira. Eu falei 10%. Então, você escreve uma fração em que o numerador é esse número que eu te dei. 10. E o denominador é sempre 100, porque é por cento. Então, 10% de 500. Mas eu troco aquele D por vezes. Então, fica 10% vezes 500. Agora, como que eu calculo isso? Eu multiplico 10 pelo 500 e divido por 100. Então, vai ficar 10 vezes 500 divididos por 100 e isso dá 50. Quando a gente escreve na forma de fração 10 vezes 500 divididos por 100, você pode fazer na ordem que você quiser, tá? Você pode dividir o 10 por 100 e depois usar o 500, como também pode fazer como eu disse, divide 500 por 100 e o resultado você multiplica por 10. Vai dar 50. Primeira maneira de fazer usando uma fração. Segunda maneira, multiplique por 0,1. 0,1 equivale a 10 sobre 100. Se fosse 30%, seria 0,3. O meu receio, às vezes aparece 37,5% e você esquece que você tem que dividir por 100, porque já tem uma vírgula. Então, você acha que já foi dividido por 100, tá? É um ponto de atenção para quem usa essa forma de se resolver. E uma terceira maneira, usando regra de 3. O valor total equivale a 100%, e x, que é o que eu procuro, né? O valor que eu estou procurando, eu uso x, equivale a 10%, que é a porcentagem que foi dada. Como é que a gente resolve aqui? Multiplicando o x por 100 e o 500 por 10. Então, fica assim, 100x é igual a 500 vezes 10. Fazendo a conta, 100x vai dar 5.000. Agora, você divide tudo por 100. Dividindo por 100, vai ficar x igual a 50. Então, aqui estão as 3 maneiras. A que eu mais utilizo é a última. Não que ela seja mais fácil, seja mais rápida, mas eu normalmente vou pelo caminho da regra de 3. Mas isso é um gosto pessoal. Mas nada impede que eu utilize as outras duas. Às vezes, olhando os números da prova, eu vou nas outras duas. E um fator que me faz ir nas outras duas formas, nas duas primeiras, o espaço ocupado para resolver. Boa parte das bancas não deixa espaço na prova, tipo Sesgran Rio, o espaço é mínimo. Então, como eu tenho uma letra maior, e aí eu gosto de fazer cada questão 2 vezes, como que eu faço? Eu não tenho espaço. Então, as outras duas são mais econômicas, né, em quantidade de espaço. Tá bom? Você pode escolher o caminho que você achar que é melhor e que dê tudo certo. Vamos para a primeira questão da VUNESP. Em valores aproximados, de acordo com as informações do edital desse concurso, o salário base do almoxarife da Companhia Prudentina de Desenvolvimento, a Prudenco, é de R$ 1.605, sendo que os funcionários ativos recebem ainda R$ 729 referentes a ticket de alimentação. Nesse contexto, desconsiderando eventuais descontos, o valor referente ao ticket de alimentação representa do total bruto recebido por um almoxarife ativo da Prudenco, aproximadamente tanto. Veja, de acordo com o enunciado, essa pessoa, o almoxarife, recebe 1.605. Mas ele não vai sacar 1.605 no banco, porque ele ainda recebe 729 referente ao ticket. Então, eu posso dizer que esse funcionário, esse almoxarife, ele recebe 2.334. Esse é o tanto que essa pessoa vai lá e retira de dinheiro todo mês. 2.334. Agora eu vou voltar para o enunciado.
Nesse contexto, desconsiderando eventuais descontos, o valor do ticket, os 729, representa do total bruto, representa do 2.334, qual a porcentagem, tá? Então, o almoxarife, ele recebe 2.334 e o enunciado quer saber, em relação a esse valor, quanto é os 729. Então, é do total bruto, quanto que ele recebe, ok? Bom, por regra de 3. 2.000 é o salário todo, equivale a 100%. E eu quero saber os 729, que vai ser X. Como que eu faço isso? Multiplico. 729 vezes 100 vai ser igual a 2.334 vezes X. Aí. E como que eu acho X? Eu divido tudo por 2.334. Se eu dividir por 2.334, tá aí a resposta, 31. Você pode dizer assim, tá, só isso, mas e como é que eu faço essa divisão? Aqui no canal, a gente tem vídeos que trabalham essas técnicas operatórias. Na playlist chamada Lembretes, tem, e eu deixei o link aqui na descrição, tá? Então, procure lá operações, você vai achar como faz essa divisão. Mas eu vou fazer a divisão aqui também. Nós temos que dividir 2.334 por 72.900 por 2.334. Falei ao contrário. Bom, como que a gente vai fazer para dividir? Eu vou fazer igual eu fiz, a minha professora me ensinou. Ela dizia assim, dá para dividir 7 por 2.334? Não. Dá para dividir 72? Não. 729? Não. Então, é 7.290. E ela fazia esse arquinho em cima para marcar o que eu estava dividindo. Vou dividir 7.200 e pouco por 2.300 e pouco. Isso vai dar 3. Agora eu vou ali no cantinho da minha prova, no rascunho, na borda, se é que tem espaço, e vou fazer 3 vezes 2.334. E vou subtrair essa multiplicação do número que eu tinha antes, que era 7.290. Então, eu fiz 3 vezes 2.334, isso dá 7.002, e eu subtraio. Subtraindo, tá lá 288. Tá, repare que eu não usei o número todo, né? Eu tinha 72.900, eu só usei 7.290. Então, aquele último zero eu vou colocar agora. Então, eu vou dividir 2.880 por 2.334. Aí ficou fácil, né? Dá 1. 1 vezes 2.334 dá 2.334 que eu vou subtrair. E aqui deu 546. Eu nem preciso continuar, que eu já sei qual é a minha resposta. Porque a banca facilitou, a banca poderia ter colocado 31,2, 31,4, 31, que eu teria que continuar, tá? Agora, só para relembrar contigo como é que continua, porque eu não tenho mais um zero ali em cima, o que eu faço agora? Coloco uma vírgula e coloco um zero. E agora eu vou fazer a divisão. Então, eu vou dividir 5.460 por 2.334, vai dar 2. Multiplico e subtraio, tá? Daí, tenho aqui 792. Quero continuar. Coloco um zero e divido. Coloco um zero e divido. E assim por diante. Então, a resposta aqui, 31%. Vamos para outra questão também, VUNESP. Considere o gráfico a seguir que representa fora de escala as porcentagens de inscritos de um evento por faixa etária. Então, a parte mais escura é de quem tem 18 a 25, a mais clara quem tem 50 ou mais. Sabe-se que do total de pessoas na faixa etária de 18 a 25 anos, 37,5% são homens e 62,5% são mulheres. Se o total de pessoas inscritas no evento corresponde a 80, então o número de participantes homens na faixa etária de 18 a 25 anos é igual a 18 a 25 é a parte mais escura, é 20%. Mas se eu soubesse a quantidade aqui no 20%, estava feito. Era só calcular 37%, 37,5% desse valor, mas eu não sei. Então, eu vou calcular 20% do total de pessoas, 20% de 80 pessoas. E como é que eu calculo 20% de 80? Vou trocar aquele D por uma multiplicação. Agora, eu vou multiplicar o 20 vezes 80 e vou dividir por 100. Eu posso já tentar dividir o 80 por 100, posso tentar uma simplificação, mas vou fazer a conta. Aí dá 1.600 divididos por 100, que dá 16. O que significa 16?
a quantidade de pessoas entre 18 e 25. E não é isso que eu quero. Eu quero saber os homens. Quantos homens tem nesse grupo? É 37,5%. Então, vamos continuar. 37,5% de 16. Como eu faço? Olha a vírgula que eu falei que às vezes aparece, né? É um enunciado que tenta te confundir um pouco. Eu vou multiplicar, vou trocar aquele D por uma multiplicação. Vou fazer a conta, né? 37,5 vezes 16. Isso vai dar 600 sobre 100, que dá 6. É isso? Então, fechou. 2 questões. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Bons estudos!